Esse é o seu Direito ao Ponto, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito em conjunto com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar aqui a doutora Vanessa Lopes, diretora da CAAB, Caixa de Assistência à Advocacia da Bahia. Tudo bem com você, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Gane. Muito obrigada aí pelo convite e um olá a todos que nos escutam e nos ouvem. Deixa eu colocar aqui, apoiar a advocacia baiana para além dos tribunais. Esse é o papel da CAAB, Caixa de Assistência da Advocacia da Bahia, que vem desenvolvendo um trabalho substancial para o desenvolvimento da classe. No programa de hoje vamos conhecer como a CAAB ajuda no bem-estar, saúde e assistência social à advocacia e a influência na sociedade, lembrando a todos e todas que estão presentes aqui ou que participam e veem esse programa, que falar sobre advocacia é preponderante, é importante, muito importante para a sociedade, e é por isso que nós debatemos e falamos sempre sobre o direito, aqui em conjunto com a OAB Bahia, que é a nossa parceira neste programa. Eu queria falar sobre o papel da CAAB para a advocacia. As pessoas muitas vezes, e aí eu construindo minha pergunta, o advogado, quando ele sai da faculdade, ele não tem, em princípio, essa percepção da CAAB. Eu fui acompanhar algumas entregas, acho que 2 entregas de carteira, para ser mais exato, e percebo que na abordagem da CAAB para quem está ali recebendo a carteira, sempre é muita surpresa. Então, assim, eu queria que você dissesse qual o papel da CAAB junto à advocacia. Bem, é importante você tocar nesse assunto. Realmente, a gente não percebe que os colegas estão atentos ao papel da CAAB nesse sentido, a importância dele na nossa vida. E eu estava vindo para cá, conversando com uma pessoa no carro e falando que antes mesmo de participar da gestão, eu já tinha uma relação muito intrínseca com a CAAB, que foi o seguinte: quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava bem do lado da CAAB. E, logicamente, é uma notícia que você fica em desespero, né? Então eu pensei, meu Deus, eu vou para onde? Aí eu fui na CAAB. Fui na CAAB e os funcionários, isso há 11 anos atrás, me acolheram e disseram: não, doutora, você quer que eu tente marcar uma consulta de extra aqui com a ginecologista para ela te tranquilizar? Esse é o papel da CAAB. É o papel de acolhimento da advocacia. E não somente de acolhimento no sentido de assistência social, que nós temos auxílios, né, para os advogados que estão em uma condição de hipossuficiência financeira. Inclusive, na pandemia foi fundamental isso. Na gestão anterior, houve uma distribuição de cestas básicas que todo mundo teve muita crítica, mas as pessoas que receberam de muito bom grado, porque foi muito bem-vindo naquele momento. E não somente de assistência financeira nessa condição, mas de assistência à saúde e bem-estar. A gente está vivendo um momento de discussão de carga horária de trabalho e a gente sabe que a vida não é só trabalho. Não tem essa compreensão, né, Vanessa? Assim, partindo desse pré aí, muitas vezes quando você fala coisas assim abstratas, abstrata no sentido de saúde, bem-estar, assistência social, as pessoas, a tendência normalmente é não compreender do que se está falando. Não, mas isso é relativo, assistência social, isso... E a pandemia trouxe realmente, porque eu me lembro dessa fase, eu me lembro da distribuição de cestas básicas, eu me lembro que abarcou muita gente, principalmente no interior do estado. A necessidade foi algo profunda. Gente realmente que estava passando necessidade. Eu me lembro de me emocionar, inclusive, com certos relatos de pessoas que agradeciam, porque eu falo assim, eu já fico... Pessoas que agradeceram aquele instante que a CAAB proporcionou. Não, e foi fundamental, e não somente no período da pandemia. A gente está vivendo um momento de mudanças climáticas, e nessa gestão a gente teve, se não me engano, 2 momentos de auxílio enchente, porque nos interiores as enchentes foram consideráveis
que acabaram destruindo e arrasando casas, escritórios, e teve uma concessão de auxílio para os advogados que estavam nessa condição. Então, a CAB também auxilia nesse aspecto. Auxilia, por exemplo, com relação aos nossos convênios, quando as pessoas falam, esse convênio na verdade, é uma falácia, não contribui em não nada. Contribui em nada. Hoje, boa parte dos advogados que estudam na escola que meu filho estuda são beneficiários do desconto que a CAAB proporciona. Boa parte dos filhos da advocacia que estudam na sua escola. Da escola do meu filho. Boa parte, ou se não me engano, todos eles. Todos eles desfrutam de um desconto que a CAAB proporciona, que faz toda a diferença num desconto de mensalidade, faz toda a diferença. Você na CAAB, você é diretora de... Sou diretora de convênios. Por isso da compreensão profunda. É por isso que a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Quantos convênios a CAAB hoje tem abarcados? Temos mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Eu conheço muito o da farmácia. O da farmácia é o clássico, né? É o clássico. Você chega, a pessoa já pergunta se eu tenho carteira OAB. Eu falei, infelizmente não. O da farmácia é um clássico e que está passando e que passa por uma fiscalização permanente nossa, no sentido de que esse desconto não seja um desconto falacioso mesmo, da farmácia promover um desconto maior do que o da CAAB. A gente tem tido esse cuidado de acompanhar para verificar se realmente vale a pena aquele convênio, né? Se ele não está ofertando um desconto maior do que aquele que ele poderia ofertar. Não, eu sou um fiscal. Porque a pessoa sempre fala assim, o senhor, pelo laboratório é tanto, pela OAB é tanto. Eu falei, é mesmo? Rapaz, tá funcionando, né? Ela da OAB funciona. Eu falo, rapaz, tá igual do laboratório. Pois é, isso é importante contar com a ajuda dos nossos colegas também nesse sentido de fiscalização, se efetivamente os descontos estão sendo promovidos e ofertados ou não. É fundamental a importância. Por exemplo, descontos em compra de veículo, descontos na compra de eletrodomésticos. A gente tem diversas campanhas com empresas grandes de eletrodoméstico, que é fundamental também para a gente, e todas as outras searas de mercado do escritório virtual, que a gente tem convênios, até bancos. É importante se dizer que isso é uma extensão. Tem com bancos também? Temos com bancos também. Temos com bancos para ofertar taxas melhores. Obviamente, existe toda uma avaliação, que é isso que pega muito a gente dentro do convênio. Com os bancos, são as instituições financeiras. Eles são obrigados a fazer uma avaliação do perfil econômico-financeiro daquele cliente, né? Mas, à medida que existe o cumprimento daqueles critérios que o banco vai fazer com todo e qualquer cliente, ele é obrigado a imprimir os descontos e os benefícios que eles contrataram conosco. Então, basta acessar o aplicativo, você vai colocar lá bancos, vai ver quais são os bancos e você vai verificar quais são os benefícios que são ofertados. Deixa eu perguntar pela Jovem Advocacia, que aí a gente está falando sobre a entrega de carteiras, e a surpresa da Jovem Advocacia, sempre a grata surpresa da existência da CAAB em suas vidas, a partir do momento que ele se torna, ou ela se torna advogado ou advogada. E aí é uma curiosidade minha, qual é a principal, se você puder responder, obviamente, qual a principal dúvida, o principal questionamento da Jovem Advocacia quando encontra a CAAB? O que é que eles perguntam? O que é que eles ficam surpresos? Eu digo que eu vou te dizer o que eu fico surpreso depois, o que eu ficaria, mas o que é que a Jovem Advocacia, qual é a grande surpresa? Eu acho que primeiro é saber que muitos desses serviços são ofertados gratuitamente com o pagamento da anuidade em dia. Então, eles têm acesso à massoterapia, eles têm acesso a consultas, eles têm acesso a um certificado digital ou o token gratuito por 1 ano.
E, assim, muitas vezes eles não têm essa noção da oferta de serviços que nós temos, um leque, assim, sobremaneira considerável. Agora, inclusive, nós estamos ofertando uma telemedicina e tem uma ampliação do serviço de psicologia, que antigamente nós já tínhamos o serviço de psicologia e essa gestão tem se preocupado muito com a atenção à saúde e à saúde mental, principalmente, que é o que atinge muito os advogados, advogadas jovens, idosos e também nesse limbo que eu vivo, né? Que a gente precisa prestar atenção nessa categoria que está no meio termo, que está vivendo entre o pessoal jovem e batendo na porta da advocacia dinossauro. Você está nesse limbo, Eu estou nesse limbo e a gente precisa prestar atenção nesses colegas também, que também passam dificuldades, que não têm acesso a boa parte dos benefícios que a jovem advocacia tem por estar ingressando no mercado, mas passam por dificuldades no mercado da mesma forma. Então, a gente tem tido preocupações e atenção também a essas pessoas e a advocacia idosa. Formamos inclusive um convênio com uma clínica, não digo de reabilitação, mas de tratamento multidisciplinar, voltado para o público idoso, porque a gente precisa se preocupar com eles. Não, isso é verdade. Mas respondendo agora a pergunta que eu fiz a você ia responder. A minha grande surpresa foi o serviço odontológico. Não, quando falou assim, tem serviço odontológico. Eu tenho serviço odontológico? Aí eu fiquei surpreso. Palavra de honra. É o que mais surpreendeu. E eu vou lhe dizer assim, puxando a sardinha, sem falsa modéstia, nosso serviço odontológico é realmente de primeira. Eu uso o serviço odontológico. Meu filho usa desde pequeno, porque ele foi o único lugar que ele conseguiu sair do medo do dentista. Lá nós temos profissionais realmente muito atenciosos, principalmente com crianças. Foi ampliado, né? Fiz uma visita lá certa feita e tinha sido ampliado, né? A gente fez uma reforma, fizemos um ambiente muito mais agradável e tenho certeza que a advocacia em geral se sente muito acolhida quando chega lá. Você está quanto tempo à frente da diretoria de convênios? Agora vou fazer 3 anos agora, né? Que é o tempo da gestão. Você veio nessa gestão? Foi. A partir dessa gestão? A partir dessa gestão. Quais são os pilares mais importantes dentro dos convênios? A gente falou sobre farmácia, a gente falou sobre escola, mas o que é que você poderia enumerar, Gandhi? Esses aqui são os principais, são normalmente os mais utilizados pela advocacia. Ou não tem, é tudo muito equilibrado no aspecto da utilização? Não há um equilíbrio não. Sem dúvida, o que mais se utiliza é a farmácia. Sem dúvida é a farmácia, até pela própria oferta deles. Eles ofertam muito esse serviço. A gente tem muito nas escolas, né? Mas dentro da carteira de convênios, a gente está se preocupando muito também em fazer campanhas setorizadas. Então, a gente tem um momento do início do ano focado nas escolas, depois a gente tem focado na saúde, depois a gente tem focado em aparelhos de escritório para favorecer a advocacia, se emparelhar nesse sentido. Então, não somente na busca de desconto, mas também de benefício. A gente teve 2 projetos nessa gestão, que foi o Gourmets e o projeto da fotografia profissional, que a gente voltou para isso, para facilitar a vida do advogado e da advogada. No Gourmets, aqueles que votavam nos melhores pratos dos restaurantes inclusos, ganhavam na verdade, um conteúdo de marketing jurídico. Eles iam ter acesso a 6 meses gratuito de marketing jurídico para o Instagram. Bacana isso. Então, a gente tenta fazer essas trocas e essas parcerias no sentido de facilitar a vida da advocacia e não somente da advocacia, né? No final das contas, a gente está intervindo na sociedade como um todo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou intervalo comercial, eu volto daqui a pouco, eu estou conversando com a doutora Vanessa Lopes,
diretora de convênios da CAAB, aqui conversando comigo sobre a Caixa de Assistência. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco. De volta com o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, juntamente com a Fundação Paulo Jackson, TV e Rádio Alba. Eu estou conversando com a doutora Vanessa Lopes, diretora de convênios da CAAB. Estamos falando aqui um pouco sobre a história da CAAB, sobre a CAAB em si. Ele perguntar, você me falou sobre os serviços prestados e me mandaram aqui um calhamaço de serviços prestados pela Caixa de Assistência. Algumas informações. Mais de 90 mil atendimentos na área de saúde e bem-estar. Eu vou lhe perguntar isso porque eu particularmente, me perdoe. É muito, é pouco, Gani, é assombroso do ponto de vista da assistência social, o que nós conseguimos, o que a diretoria conseguiu nesse período. Enfim, esse número para você, qual o significado, amplamente falando? Eu ouso dizer que a gente transformou água em vinho, porque você atender 90 mil pessoas, realizar 90 mil atendimentos dentro de uma realidade que nós temos, inclusive orçamentária, é realmente um grande feito. Eu acredito que, lógico que ainda há muito a se fazer, principalmente em termos de propagação de saúde e bem-estar para uma advocacia que está precisando, né? Está uma advocacia adoecida verdadeiramente, principalmente pós-pandemia. Mas eu vejo esses números com olhares assim de satisfação e gratidão mesmo. E fico muito feliz. 50 mil, mais de 50 mil vacinas contra a gripe disponibilizadas para a advocacia baiana. Mais de 6 mil atendimentos realizados no serviço de psicologia. Queria botar um adendo aí com relação à vacina. Vá. A vacina foi algo muito discutido dentro da diretoria, porque na época que nós iríamos proporcionar a vacina, a prefeitura, o município também estava tentando promover a campanha de vacinação. Sim. Só que a vacinação promovida pelo município era de uma vacina que é trivalente, a nossa é quadrivalente, abrange mais vírus. E a gente também estava pensando no seguinte, a gente ampliar esse leque de vacinas, então tentamos, junto com a diretoria de saúde, que é Renê, e queria mandar um abraço para ele. Doutor Renê Simões. Renê Viana. Renê Viana, desculpe. Um abraço para a Renê, um abraço para toda a diretoria, em nome do nosso presidente, da nossa vice, Cleia Costa. A gente tentou ampliar esse leque de vacinas, inclusive para dengue, porque era um público que não está atingido, né? Criar uma campanha de vacinação no sentido de criar um posto, nos colocamos à disposição para ser um posto de vacinação para atualização de vacinas, mas infelizmente isso não foi possível por uma questão orçamentária, uma questão inclusive junto com a prefeitura, mas é algo que estava realmente nos nossos planos para ser realizado, sim. Aqui tem mais de 100 mil conduções realizadas pelas vans da CAAB. Eu vou te falar uma coisa aqui, um testemunho muito particular. Você sabe que me causa uma satisfação profunda, muito sincera, quando aqui na região do CAAB e normalmente no comércio, não sei porquê, eu sempre encontro as vans da CAAB nesse circuito. Eu acho massa, velho. E quando eu olho, eu vou assim na expectativa de olhar e ver quantos da advocacia estão dentro da van. Aí normalmente está lotado, você fala, pô, aí, ó. Que é um negócio bacana, viu, Júlio? Porque você sai daqui do Tribunal de Justiça, se eu tiver com o roteiro errado, você me corrige, por favor. E vai até lá o Campo da Pólvora, né? Até o fórum lá no Campo da Pólvora, não é isso? A gente tem vários roteiros. A gente tem um roteiro que circula do CAB até o Caminhão das Árvores, ali, aquela região da Tancredo Neves. A gente tem um roteiro que vai da Tancredo Neves até o Fórum Rui Barbosa, Comércio e retorna. A gente tem um roteiro que vai até Lauro de Freitas e retorna para o Campo da Pólvora. Então, são roteiros muito
bem pensados, compartimentados no intuito de conseguir pegar o maior número de advogados possíveis, né, e tentar promover essa mobilidade urbana. Aqui é um roteiro comercial, né? Um roteiro Acaba comercial. abrangendo toda a área, toda a questão comercial da cidade, né? Tancredo Neves, onde estão os escritórios, normalmente, e as duas pontas da Justiça, Tribunal de Justiça e o Fórum Rui Barbosa. E Incluindo o Fórum do Imbuí. Sempre muito limpinha, e assim, na sua lotação. E aí eu paro, fico olhando. Tem horas que eu acho que eu tô assim, até indiscreto. Pô, eu fico olhando assim pra mim. Eu fico olhando com que de felicidade. Assim, dando um sorriso. Acho que as pessoas dizem, por que esse cara tá olhando pra gente aqui? Porque é importante ressaltar que funciona. Funciona. Ano passado, inclusive, eu peguei 2 vezes a van e aproveitei a oportunidade para perguntar aos colegas o que achavam do serviço, o que é que eles achavam que poderia melhorar. Todos foram muito unânimes em dizer que nossos funcionários motoristas são assim muito acolhedores e simpáticos e muito cuidadosos no trânsito. Isso já é um alívio muito grande. Sim, ela sempre numa velocidade constante ali. A impressão que você tem é que quando você chega à advocacia e a necessidade se faz de você precisar ter o carro que você não tem. Naquele momento você precisa ter o computador, que muitas vezes a dificuldade de quem se formou, nem todo mundo tem a mesma condição financeira e se forma com brios econômicos, por assim dizer. Então você ter isso como uma referência é importantíssimo. Não, é fundamental. Inclusive, teve até uma brincadeira quando eu levantei para perguntar, o pessoal pensou que eu ia até pedir dinheiro na van. Você levantou, o pessoal... Disse, gente, eu poderia estar matando. Posso aqui pedir uma bala, teu bala doce, bombom, chocolate. Não, mas eu só quero saber do serviço mesmo. Mais de 20 mil advogados e advogadas participantes dos projetos de esporte da CAAB, incluindo Adverão, Esporte em Movimento e Corrida da Advocacia. Quem foi que ganhou esse ano o futebol? Qual foi o time que ganhou? Foi um time do interior. Não, foi o time de Salvador. De novo foi o time de Salvador. Não posso dizer aqui para quem eu estava torcendo, obviamente. Obviamente, mas foi o time de João Gabriel, não, né? Doutor João Gabriel, não, né? De Gabriel, não, foi o time... Eu sei que tem uns caras fominhas na advocacia. É o time de Sandro, que na verdade Sandro eu vou mandar um abraço para ele, um beijão. Sandro é impressionante, assim. Se a gente tivesse colocado o Sandro no lugar de alguns técnicos aí, a gente estava feliz. Sandro é Bahia ou Vitória? Sandro é Bahia. Então Sandro é bom, mas muito bom. Se não fosse Vitória, era mais ou menos. Mas é impressionante, os meninos são muito bons de bola. Teve uma época que eles participaram de um campeonato internacional, inclusive, com times de fora, e foram eles que ganharam. Foram eles que ganharam o campeonato. Queria dizer assim que eu sou uma admiradora considerável dos meninos, porque eles jogam muita bola mesmo. Ô, Vanessa, qual o balanço que você faz da gestão nesse momento? Assim, a gente tem que falar muito passando, porque a gente está num momento eleitoral, até para não... Eu sempre digo isso no rádio comercial, eu digo aqui também, para a gente não ir de encontro à lei eleitoral. No rádio comercial a gente tinha certos cuidados, como a gente tem aqui, eu tenho enquanto profissional. Mas o que é que você pode falar, qual o balanço que você faz da gestão? Positiva, do aumento de assistência à advocacia, enfim. Qual o balanço que você pode fazer? Bem, quando a gente está dentro, a gente sempre tem aquela sensação de que poderíamos fazer muito mais, né? Mas quando a gente acessa o público em geral, a gente tem uma noção do quanto a gente fez, do quão muito a gente fez. Então, acredito que teve um avanço considerável em termos de ampliação de serviços e teve a inserção de novos projetos no sentido de, inclusive, diversificar essa relação com as empresas privadas e a CAAB, no sentido de promover mais acesso a benefícios, mais acesso à promoção de valorização da advocacia. Eu acho que foi uma gestão muito positiva, e não somente para a advocacia, mas para a sociedade em si,
parar para pensar que a OAB teve um apoio importante em produções culturais, inclusive, promovendo cultura. A gente teve promoção de cursos importantes, como, por exemplo, a continuação do curso de teatro. A gente tem um cuidado de investir na arte. Tivemos alguns descontos em shows culturais e tal, no intuito de promover não somente bem-estar e saúde, mas tentar ampliar esse leque para atingir todas essas categorias da nossa vida. Como é que você vê a ação da CAAB, assim, como é a influência da CAAB na sociedade, além da advocacia? Da advocacia a gente já compreende, a gente sabe, e assim, existe uma certeza do que está sendo feito, porque está sendo feito. Não adianta ficar de prosopopeia tentando botar pingo nos is, porque está sendo feito. Sim. Está sendo feito. Mas para a sociedade, na sua visão, qual a influência da CAAB na sociedade? A gente tem tido uma preocupação, não somente sobretudo com a advocacia, que esse é o nosso grande legado. A gente precisa se preocupar com a advocacia, mas a gente sabe que a gente não anda só. Então, a gente tem se preocupado com pautas importantes. Por exemplo, tivemos a inauguração do memorial de Luiz Gama ali na Praça de Nazaré. Sim, importantíssimo. A gente precisa manter história. A gente teve apoio à produção de filmes daqui, da Bahia, que isso é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está tendo uma criação de uma empresa de audiovisual na Bahia, né? Verdade. Então, além desse aspecto cultural, histórico, porque já vivemos num prédio histórico lá, então a gente precisa manter história, manter cultura. Aquele prédio é bem antigo? Aquele prédio é bem antigo. Eu achava que era uma casa nova. Aí, não sabia desse detalhe. A estrutura dele externa dá a ideia de períodos coloniais e tal, então você percebe que a gente mantém a estruturação, até porque não podemos fazer alterações. Isso é um grande ponto dentro do nosso prédio, né, que a gente gostaria de ter um pouco mais de acessibilidade. Eu vi que tem muita nisso. Coisa de tabuado, muita coisa de umas escadas pomposas. Vi que tem uma... para tentar favorecer a essa acessibilidade e manter o padrão histórico do prédio, né? Mas, além disso... Pode botar nem um elevador. Não pode, Coisa não horrorosa. tem como. Coisa horrorosa, para ter acesso à parte de cima, mas a gente tem tido o cuidado da advocacia ter acesso a todos os serviços com acessibilidade. Essa é uma grande preocupação nossa. Além disso, a gente tem também o próprio projeto de esporte, que é encabeçado por Juliana e conta também com o apoio de Marcos Bonfim, nosso diretor. Juliana Camões, mandar um abração, que ela é a responsável por esse número estrondoso de esportes aí, do Adverão. Ele promove também essa diversidade e, sobretudo, das pessoas ali ao redor perceberem que ali a gente está fomentando saúde e bem-estar. Porque nós temos um stand, apesar daquele stand ser direcionado para a advocacia, existem aulas, as pessoas passam ali, veem as aulas. As pessoas podem participar. Acaba podendo, assim, acaba por osmose. Participar. Tá na praia, né? Tá na praia. Tá na orla, vai acontecer. Acaba podendo participar. Aí, nesse processo, existiram aulas diversas, por exemplo, de capoeira. Existiu um grupo de capoeira que foi trazido. Então, você fomenta a economia, você fomenta o acesso a diversos tipos de esporte e tal, que não se tinha antes esse acesso. Doutora Vanessa, eu quero agradecer sua presença aqui nesse primeiro momento da TV Alba. Muito obrigado por sua participação. Eu espero que a CAAB possa proporcionar, promover cada vez mais espaço, vez e voz à advocacia baiana, principalmente a jovem advocacia que chega. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Obrigada a você pelo espaço e estamos aí à disposição. Gente, vamos embora. Nós voltamos então com mais um programa Direito ao Ponto
aqui direto dos estúdios da Rádio Alba, nessa parceria com a TV Alba e também com a OAB Bahia, no nosso programa Direito ao Ponto. A todos um grande abraço, uma excelente semana, tchau.